Irmãos, hoje é um dia especial. Hoje, dia 31 de outubro. Um dia que ficou marcado na história como o dia da Reforma Protestante. Soli Deo Gloria, ou seja, somente a Deus a glória. E esse será o nosso tema desta noite, Soli Deo Gloria. E algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas o que significa a palavra glória? E por que somente a Deus pertence a glória? É muito importante falar sobre isso. Glória tem como definição, como significado, exaltação. Glória é uma fama que se alcança pelas virtudes e talentos. Talvez você pense nesse momento assim comigo. Puxa, se a glória é uma fama que se alcança pelas virtudes, o porquê a Deus pertence somente a glória? Por quê? Porque as habilidades e talentos e conquista que nós temos, foi Deus que deu. Se hoje você acordou com a vida, é porque assim Deus quis. Embora muitos não reconheçam isso, Deus é soberano sobre todas as coisas. Portanto, a glória pertence somente a Deus. Ele é o único nome digno de toda exaltação. E hoje, dia 31 de outubro, nós recordamos o início da Reforma Protestante, que se iniciou em 1517. E nós agradecemos a Deus, pois Deus, em sua infinita misericórdia, Ele iluminou homens pelo Espírito Santo, que ao lerem as Sagradas Escrituras, experimentaram uma mudança radical dentro de si, e exterioraram essa mudança, e se tornaram instrumentos de Deus, em toda a trajetória da Reforma Protestante. E é muito importante falar, irmãos, que quando nós falamos de Reforma Protestante, lembramos de quem? Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero, ele teve um apoio durante a sua jornada, durante a sua trajetória. E é muito importante falar a respeito disso. Ele teve a sua esposa Catarina von Bora, de uma maneira carinhosa, Cat. Ela foi uma ex-freira que abandonou os ideais do convento para seguir os ideais da Reforma Protestante. Então é muito importante falar um pouquinho sobre essa esposa. Uma esposa que foi fundamental na tradução da Bíblia. Portanto, uma palavra às mulheres que aqui estão. É fundamental sua postura ao lado do seu marido. É importante o seu apoio. É importante a sua oração. É importante os seus conselhos. Nós, muitas das vezes, enfatizamos Martinho Lutero. Sim, foi o grande homem que foi usado por Deus, mas Deus levantou outros homens, mas Deus também levantou mulheres sábias, cheios do Espírito Santo, mulheres cheias da palavra do Senhor. E é uma reforma, irmãos, que ainda continua em nossos dias. É uma luta que ainda continua, pois a igreja ela continua sendo reformada. E ao dizer que ela continua a ser reformada, estou dizendo que a igreja deve constantemente se examinar, sempre retornando à sua origem e fundamento, que é a palavra do Senhor. Então, anos após anos, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. São mais de 500 anos e ainda se faz necessário e urgente bradar somente a palavra de Deus. Já parou para pensar que são mais de 500 anos e ainda existe a necessidade de falar somente a palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve ser identificada como a nossa regra de fé, a prática da igreja e nada mais. A palavra de Deus ela é autoridade, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é a voz de Deus. Ela é perfeita. E sendo perfeita, ela é a vontade de Deus sem falha, sem erro. E por que nós devemos proclamar somente as Escrituras? Porque nós vivemos, irmãos, dias difíceis, dias tristes, onde lugares têm diluído a palavra do Senhor, têm distorcido a verdade. Em muitos cultos, a palavra do Senhor ela tem ficado do lado de fora. O culto se tornou um encontro social. O culto se tornou um picadeiro. O culto se tornou show. Portanto, devemos bradar a esta volta às Sagradas Escrituras. Voltemos ao Evangelho. E foi isso o brado da Reforma Protestante. Nós devemos declarar que somente Cristo
Embora nesse mundo exista diversos tipos de caminhos, diversos mediadores sendo colocados, homens sendo colocados como mediadores, apóstolos, profetas, e assim vai. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Jesus é a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Ele nos leva ao Pai. Tudo fora de Cristo nos levará ao inferno. Porque somente Cristo é a porta, somente Cristo é o pastor, Ele é a estrada, Ele é a ponte que nos leva ao Pai. Este é o único nome pelo qual nós somos salvos. Não existe outro nome dado. E seremos salvos por Cristo, porque é somente pela graça. E quando eu falo somente pela graça, isso significa que não depende de nós. O mérito é de Cristo, não depende de qualquer cooperação humana. Somos salvos pela graça por obra unicamente de Cristo Jesus. Essa salvação é de graça, porém ela não é barata, porque custou o sangue do Cordeiro naquela cruz, o sangue do Filho de Deus. Essa salvação é de graça, pelo motivo que o homem não pode comprar a salvação. Irmãos, isso é maravilhoso, porque não é pelos nossos próprios méritos ou esforços. A humanidade não tem capacidade. Portanto, o Verbo se fez carne e se entregou naquela cruz, por causa dos nossos pecados. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós éramos um cadáver espiritual. Nós não respondíamos a nenhum estímulo espiritual. Nós não respondíamos nenhum estímulo espiritual para fazer a vontade de Deus, porque nós estávamos mortos em nossos pecados. O morto não fala, ou seja, éramos incapazes de confessar que Jesus é Cristo, que Jesus é o Senhor. Então Jesus, naquela cruz, Ele morre a nossa morte para nos dar a vida. E através da obra sobrenatural do Espírito Santo, Ele nos deu a vida, nos fez uma nova criatura. E hoje nós somos vivificados pelo Espírito Santo. Temos a vida. E tendo vida, nós podemos responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. Se o Senhor nos deu a vida, é a nossa responsabilidade se dobrar diante do senhorio de Jesus Cristo e podendo declarar que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé que nos foi dada por Deus, e portanto essa fé não vem de nós, mas vem de Deus. E isso é maravilhoso. Se temos essa confiança, se nós temos essa convicção, se nós nos agarramos no Evangelho, é porque Deus nos deu. E Deus nos deu com amor, fé e esperança. Isso não vem de nós, mas isso é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que nenhum homem se glorie, mas isso vem do Pai, enviando o seu Filho para morrer numa cruz por pessoas como nós, miseráveis, pecadores. Éramos pecadores, irmãos, isso é fato, mas nós somos justificados pela fé, ou seja, pecadores declarados justos diante de Deus. Por causa do quê? Por causa da obra perfeita, por causa da obra expiatória, da obra completa de Jesus Cristo na cruz. E, portanto, nós podemos bradar, celebrar, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória, irmãos, é o resultado natural de somente a palavra, de somente Cristo, somente a graça e somente a fé. Quando nós entendemos que somente a palavra de Deus é regra de fé e prática na nossa vida, que ela revela que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e o homem. E tudo isso é pela graça mediante a fé. Não há outra interpretação possível a não ser que a glória pertence somente a Deus. Não existe espaço para mim e nem para vocês. Não existe espaço para a humanidade e para o homem se vangloriar. Tudo do começo ao fim é para a glória exclusiva de Deus. Quando a cruz foi levantada, ali no Gólgota, toda a pretensão humana de glória, ela foi exterminada, ela foi humilhada. Não existe espaço para o homem se vangloriar, pois naquela cruz o Filho de Deus,
morreu no nosso lugar, nos substituiu. A cruz é o juízo de toda a glória humana. Fomos humilhados. Infelizmente, o pecado, irmãos, ele atingiu o ser humano de uma maneira que os nossos sentimentos, os nossos desejos são centralizados em uma busca desenfreada pela nossa própria glória e não a glória de Deus. Esta busca desenfreada pecaminosa tem como resultado o orgulho, onde existe uma competição de quem será o maior, o melhor, o destaque, pessoas que querem estar acima de outros, no caso a superioridade, ter um sentimento obstinado pela sua própria glória, promove o quê? Promove conflitos. Em vez de harmonia, em vez de unidade. Pois a unidade ela só é possível quando lançamos fora toda a nossa vanglória. E isso é diferente da humildade, pois quem carrega verdadeiramente o sentimento de humildade é alguém que ama servir ao próximo. É alguém que carrega consigo o sentimento de que o seu próximo é superior a si mesmo. E é exatamente isso que nós vamos ver, irmãos. O apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta à igreja em Filipos, aos irmãos filipenses. Ele escreve essa carta quando ele estava preso em Roma. E nós sabemos que essa carta em Filipenses trata a questão da alegria, trata a questão das heresias, mas em específico os versículos que nós vamos tratar nessa noite, trata a respeito dos conflitos que havia dentro daquela igreja. É uma igreja que o apóstolo Paulo, ele visitou 3 vezes essa igreja. E quando ele estava preso em Roma, ele enviou uma carta a essa igreja. E ele gostaria de tratar o quê? Um sentimento que havia naqueles irmãos de soberba, de arrogância. E o apóstolo Paulo, ele estava ciente dessa situação. Ele escreve essa carta de maneira específica no capítulo 2. Eu vou pedir para que você abra. No versículo 5, nós vamos ver o apóstolo Paulo preocupado pela soberba dos filipenses. E para dar o exemplo que a soberba, em hipótese alguma, se identifica como prática cristã, o que o apóstolo Paulo faz? Ele lembra aquele grupo de irmãos que o maior exemplo de humildade é Jesus Cristo. Então é nesse contexto que ele ali está dizendo, exortando aquela igreja. Esta carta aos filipenses, irmãos, ela é algo maravilhoso. Quando nós examinamos toda a carta, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre alegria, falando sobre perseverar a integridade no Evangelho. Nós vemos ele falando contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos em outros versículos. Mas exatamente nesses versículos que nós vamos falar nessa noite, nós vemos o apóstolo Paulo ali preocupado. Ele mesmo estando dentro da prisão, ele está preocupado pela soberba daqueles irmãos. E o que ele faz? Até alguns estudiosos falam que essa passagem que nós vamos ler é um cântico de adoração a qual Paulo queria trazer à memória daqueles irmãos. Quem é Jesus Cristo? O que Jesus fez? E eu gostaria que você que encontrou se colocasse de pé, para que a gente pudesse fazer a leitura da palavra. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pode se sentar? Continue com a Bíblia aberta. Irmãos, no versículo 5, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Havia um sentimento de soberba por parte daqueles homens na igreja.
E Paulo diz aqui para aqueles irmãos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando Paulo diz este mesmo sentimento, a palavra, Paulo está se referindo à mesma atitude de humildade que Jesus Cristo teve. Porém, esta palavra sentimento tem por definição um significado muito mais complexo. E é algo que eu vou deixar mais para frente para estar tratando, na sequência da pregação. E se tratando de sentimento, vemos tal atitude soberba, uma pretensão de superioridade humana, desde o início de tudo. O ser humano, desde o começo de tudo, ele se corrompe por causa de uma busca desenfreada pela glória. E eu gostaria de fazer uma abordagem desde o início. Não foi assim com Adão e Eva? Pessoas que estavam naquele jardim do Éden em constante contato. Imagine comigo, em constante contato com a glória de Deus, com a beleza de Deus, pois a todo aquele lugar, todo aquele jardim do Éden, em sua perfeição, ele refletia, ele revelava o que? Ele revelava a glória de Deus. E a queda do homem, irmãos, ocorre no contexto em que, no exato momento em que Adão e Eva, eles têm o desejo de se tornarem iguais a Deus. Eles estavam deslumbrados pela possibilidade de se tornarem como Deus. E o que ocorre? Eles pecam contra Deus. Esse pecado, irmãos, naquele momento, ele atingiu todas as esferas da humanidade. Seja ela ética, seja ela moral. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. Com a queda, este ato de glorificar a Deus é desviada. Em vez de glorificar a Deus, o ser humano passa a começar a glorificar as coisas criadas e a si mesmo. O pecado faz com que o homem erre o alvo da sua adoração. Com isso, as coisas criadas tomam o lugar de Deus. E é bem isso que acontece nos nossos dias. A todo instante, homens e mulheres adorando a criação em vez do próprio Deus. E isso se enquadra em idolatria. O pecado faz com que o homem erre o alvo. E eu olho para Jesus falando, em João capítulo 8, versículo 50, não precisa abrir, que é bem curtinho, ele fala assim: eu não busco a minha glória. Essa parte A dessa passagem. Irmãos, você sabe qual é o motivo de Jesus falar assim, eu não busco a minha glória? É porque toda a sua vida, toda a sua trajetória, toda a sua missão foi para glorificar ao Pai e não a si mesmo. Diferente de uma humanidade que busca a sua própria glória. Motivo pelo qual nós vivemos uma realidade em que existem em vários lugares, em várias igrejas, templos, uma teologia da glória sendo pregada. E quando eu falo essa teologia da glória, eu estou dizendo a teologia que substitui a teologia da cruz. Quando eu falo a teologia da glória, eu estou dizendo que a teologia que prega que você é vencedor, que você vai vencer, que se você dá, você vai receber. E assim substitui a teologia da cruz. Esses lugares pregam a glória, pregam a vitória, pregam o bem-estar. E sabe por que esses lugares lotam? Porque eles pregam para o ego humano. E falar para o ego humano é delicioso, é maravilhoso. Quem nunca recebeu um tapinha na costa e falou assim, puxa, você é o cara. E peitinho de pombo inchou. Que delícia ouvir elogio. O pecado se iniciou lá no Jardim do Éden, sabe como? Com o desprezar da ordem de Deus no Jardim do Éden. Ou seja, tudo começou com o desprezo da palavra de Deus, porque Deus havia dado uma ordem a Adão. E o pecado de Adão e Eva, o posicionamento deles, trouxe consequências, não somente na vida deles, mas em seus descendentes, que somos nós. Como podemos observar na história humana e também na nossa própria experiência humana, irmãos. Desprezar a palavra de Deus é ser conduzido à ruína, ao caos. E tem sido assim desde os primórdios no aspecto eclesiástico, no aspecto da igreja. Quantas igrejas têm substituído a palavra de Deus por entretenimento e diversão? E o que está acontecendo no cenário brasileiro? Caos, ruína. Quando uma igreja despreza a palavra de Deus, o alvo da adoração, sabe quem se torna? O homem, o ego.
O culto se torna antropocêntrico. A glória não é para Deus, mas para o homem. Pois a partir do momento em que você entra no lugar desse para receber, você é o alvo da adoração e não Deus. Esse é o motivo de culto se tornarem momentos de terapia emocional, palanque político, palestra motivacional, palestra financeira. Irmãos, irmãs, o propósito de todas as coisas, da criação e o propósito da salvação do homem é a glória de Deus. Deus é glorificado tanto naqueles que recebem a mensagem do Evangelho, com a manifestação da graça, com a manifestação da misericórdia, quanto naqueles que rejeitam o Evangelho, aonde se manifesta a ira de Deus. Deus é glorificado em ambas situações, pois ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Ele não divide a glória com ninguém. Toda adoração nos céus e na terra pertence somente a Ele. A partir do momento em que Adão e Eva pecam, nós temos um problema gravíssimo. Vemos o pecado atingindo toda a humanidade, atingindo todo o planeta, toda a natureza. O homem está agora, após o pecado, em um estado caído. E o que acontece agora? Começa uma jornada, uma busca desenfreada pelo sucesso, pelo status, pelo poder, pela fama, ou seja, pela glória. A humanidade anseia pela sua própria glória. Foi assim no Jardim do Éden, irmãos. Foi assim na Torre de Babel. Quando aqueles homens se uniram e falaram um para os outros: vamos construir essa torre para que o nosso nome seja honrado. Detalhe, seja honrado por todos. Superioridade. Eles queriam a glória para eles. E qual foi o resultado da Torre de Babel? Ruína. Se você é uma pessoa que tem buscado a sua própria glória, o final da sua trajetória é ruína. Nós vemos que o rei Nabucodonosor, quando mandou construir uma estátua de ouro, ele havia decretado que qualquer instrumento que tocasse, a população era de maneira obrigatória. Ela deveria se prostrar e adorar a sua estátua de ouro. Por quê? Porque ele queria a glória. Os discípulos de Jesus, sim, os discípulos de Jesus, eles começaram a discutir a respeito de quem seria o maior entre eles. Os discípulos. Hoje é assim. A distorção é dessa maneira. Muitos pregadores falam assim: Deus deu o seu filho a você. Ele morreu na cruz por você. E por causa disso, você pode ter prosperidade material. E eu pergunto, por que acrescentar essa última parte? Pense um pouquinho comigo. Agora você pode ter prosperidade. Acabamos de ouvir que Deus deu seu único filho a você. Como eu poderia me importar com algo a mais? Sendo que o filho ele deve ser suficiente. Irmãos, muitos têm sido influenciados pelo maligno. Por isso eles têm acrescentado isso. Porque Satanás, ele sabe muito bem qual é a nossa inclinação. Carregamos conosco, e todos, um sentimento da necessidade da glória, da necessidade da exaltação. E isso está na mente, no coração do homem. No Jardim do Éden, o homem e a mulher, Adão e Eva, eles desfrutavam da glória de Deus. Com o pecado, o homem e a mulher, eles foram destituídos da glória de Deus. O homem, portanto, ele experimentou da glória de Deus. Portanto, ele tem esse desejo pela glória. Ele tem essa necessidade. E por causa do pecado, ele distorce essa necessidade. A glória que seria para Deus, ele começa a buscar de maneira desenfreada uma glória para si. Ele busca a sua própria glória e não a do Criador. E é interessante que Jesus fala: eu não vou, como eu acabei de ler com vocês, em João capítulo 8, 50, eu não busco a minha glória. Irmãos, e Satanás, ele usa a mesma estratégia. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Lucas capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse comigo, você que
Obrigado, tá? Você que me assiste também, abre aí na sua casa, Lucas capítulo 4, versículo 5 ao versículo 7. Eu faço questão da sua leitura juntamente comigo. Lucas capítulo 4, versículo 5 ao 7. Vou dar um tempinho para que você que me assiste encontrar. Faço questão de que você leia juntamente comigo de maneira atenta. Lucas capítulo 4, versículo 5 ao 7. Diz assim, presta atenção comigo. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foram entregues. Eu os dou a quem eu quiser, se me adorares. Tudo será teu. Ou seja, essa passagem aqui, nós vemos o diabo levando Jesus a um lugar elevado, a qual Jesus estava em jejum durante muitos dias. E ali, em um relance, ele mostrou todos os reinos desse mundo. O diabo levou Jesus a um lugar muito alto, e ali mostrou no relance todos os reinos. E falou para Jesus, eu te darei toda a autoridade e toda a glória desses reinos que você está visualizando, porque me foi entregue, se você me adorar. Irmãos, e Satanás ele foi derrotado naquele momento por Jesus Cristo. O diabo foi derrotado por Jesus Cristo naquele momento, sabe como? Pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. No versículo 8, veja o que ele fala para Satanás. Jesus lhe respondeu, presta atenção, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Irmãos, da mesma maneira, venceremos Satanás, o diabo, em nossa vida cotidiana. Venceremos as tentações. Venceremos a partir do momento em que a palavra de Cristo habitar ricamente no nosso coração. Quando essa palavra habitar em nós, venceremos talvez o maior inimigo, que não é o diabo e nem Satanás, mas sim nós mesmos. Pois é do nosso coração que procedem as maldades. É do nosso coração que procedem os adultérios. É do nosso coração que surgem os roubos, os homicídios. Satanás, ele não mudou. Ele continua usando esse mesmo artifício que usou contra Jesus, pois ele sabia o impacto que o pecado causou em toda a humanidade. Mas Cristo o derrotou. Mas contra nós, tendo essa ciência em que o pecado fez em nós, ele sabendo que nós nutrimos os sentimentos pela sua própria glória, é o motivo pelo qual pessoas fazem o pacto com ele. Diferente de Jesus, buscando a sua própria glória, se rendem e assim o adoram. Talvez você pense assim, pastor, esse é um pecado que eu não tenho. Jamais busquei a minha própria glória. Então eu pergunto a você, por que quando você era criança você desejava ser homem ou mulher? Porque toda criança tem o desejo de se tornar logo, quer ser adolescente, quer ser homem ou mulher. Por quê? Por que todas as crianças elas querem ser adultas? Você sabe por quê? Porque a criança ela deseja ser independente. Ela deseja fazer os seus próprios caminhos. O problema é que todos nós agimos assim. Isso é algo que está no coração do homem espiritualmente morto. Ele deseja viver uma vida independente de Deus. E ele faz assim. Um dia eu estava sentado numa praça e estava observando umas crianças brincando. De repente uma criança virou uma estrela. Daqui a pouco surgiu uma segunda criança na mesma idade, 5 anos, 4 aninhos. A primeira deu uma estrela, a segunda deu 2 estrelas. Eu estava com a minha família, de repente a Manuela
eu vou lá porque eu vou dar 3. Por que ela queria isso? A Bíblia é verdadeira. Todos pecaram. E a humanidade, ela quer glória para si. A humanidade, ela quer exaltação. E naquele momento a minha filha queria exaltação. Ela queria trazer para si a glória. E eu falei para ela, fica aqui. Não vai não. Eu não segurei, a hora que eu vi ela estava dando 3, 4, 5, porque ela queria mostrar que ela é. E isso tem sido a realidade da humanidade. Parafraseando o Leonardo Boff, acho que é Boff que fala. Tem uma frase dele, mas eu vou acrescentar algo. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. E eu mudei o finalzinho. Só Deus quis ser servo. E o apóstolo Paulo, ele fala ali, a igreja em Filipenses, ele fala assim no versículo 5, em Filipenses, voltando para o texto: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, esse sentimento que o apóstolo Paulo fala, na língua portuguesa, tem uma definição muito simples: atitude. Só que quando nós olhamos essa palavra no grego, a qual ela foi escrita, é phronesis, que tem como definição, é uma combinação de atitude correta, consciência correta e vontade correta. E presta bem atenção, eu posso estar consciente que eu preciso ter uma atitude boa, preciso praticar uma atitude boa. Contudo, se eu não apresentar vontade para realizar, não é esse sentimento que o apóstolo Paulo está dizendo, não é phronesis. Não é. Pois para ser phronesis, que esse sentimento que ele está dizendo, é necessário eu ter a vontade também correta. Ou seja, é necessário eu ter a combinação, no caso a consciência correta, a vontade correta e a atitude correta. São 3 pontos. E quando nós olhamos ele falando, essa phronesis de Jesus Cristo, é impossível o homem ou a mulher, ela realizar com suas próprias forças. Pois o homem é miserável. Pois a todo instante nós tentamos fazer o bem. E muitas vezes nós fazemos, mas não porque nós queremos. E isso não é phronesis. Nós tentamos fazer com as nossas próprias forças, mas não conseguimos. Da maneira que a palavra fala, nós só conseguimos fazer algo bom pela graça. E a graça que sempre inclina o nosso coração mal para fazer algo bom. E o apóstolo Paulo, ele continua explicando no versículo 6 e 7, acompanhem comigo, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que se devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Aqueles homens estavam tomados pelo sentimento de soberba, acreditando ser com um sentimento de superioridade. Porém, quando Paulo ele fala no versículo 5, para que eles tenham o mesmo sentimento que Cristo teve. Em outras palavras, vocês estão se vangloriando do quê? Vocês não conseguem, somente pela graça. E ele continua dizendo no versículo 6, versículo 7, falando que Jesus, existindo em forma de Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que ele devia se apegar, mas pelo contrário, ele se esvaziou-se de si mesmo. Irmãos, nós vemos que Adão, ele quis ser como Deus. Por outro lado, olhando para a figura de Cristo, Cristo se fez homem, Cristo quis ser servo, e a palavra fala que Cristo se esvaziou. E só um ser exaltado, presta bem atenção, só um ser exaltado e glorificado acima de todas as coisas pode se esvaziar. E isso não é o caso nosso. Por que não é o caso nosso? Porque nós somos, na nossa natureza, desprovido de glória e majestade. O homem não tem do que se esvaziar. Por quê? Porque a nossa natureza, ela já é uma natureza humilhada. Não tem como se esvaziar. Só Deus tem do que se esvaziar. Esse esvaziamento é a própria humilhação daquele que, sendo o Senhor, se tornou homem, um ser esvaziado do seu senhorio.
E algo muito importante, irmãos, para que pelo esvaziamento, o Senhor de tudo, ele se tornasse servo de todos. É importante ressaltar que o fato de Jesus Cristo se esvaziar, e preste bem atenção, que muitos pecam nesse ponto, pelo simples fato de Jesus Cristo se esvaziar, não quer dizer que ele abriu mão da sua divindade. Ele continuou sendo Deus. Cristo não deixou de ser Deus. Ele apenas não tirou vantagem do fato de ser Deus. Ele apenas decidiu não usar o poder que ele possuía. E assim Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Daí no versículo 8 diz assim, Paulo dizendo àquela igreja em Filipos, assim na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, o homem não tem no que se vangloriar. Nós estamos em um estado de humilhação. E a partir do momento em que o Verbo se fez carne, ele entrou no estado de humilhação. A forma do homem está em todos os homens por natureza. A nossa forma está em todos os homens. Mas a forma de servo, olha que interessante, a forma de servo, o homem só alcança através da obediência a Deus. Você só se torna servo de Deus quando você obedece a Deus. Se você viver uma vida sem obedecer a Deus, sem obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, eu sinto dizer a você, mas você não é um servo dele. Você tem outro Deus, com letra minúscula, a qual você tem prestado culto, menos o Deus da Bíblia. Daí no versículo 9 fala assim, por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo se esvaziou, Cristo se humilhou, assumiu a forma de servo, demonstrando um amor incomparável. Toda a sua vida, toda a sua trajetória visou a glória de Deus Pai. Tudo aquilo que ele fez foi para a glória de Deus Pai. E a nossa vida cristã, qual é o nosso propósito? Nosso bem-estar ou a glória de Deus? Escutamos por diversas vezes assim, Jesus morreu por minha causa. Jesus morreu primeiramente para a glória do Pai. Foi por causa do Pai que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ali João fala que ele viu a glória do unigênito do Pai. Irmãos, qual tem sido a nossa conduta e qual o propósito da nossa vida? O propósito do homem, da criação do homem, é glorificar a Deus sobre todas as coisas. E é interessante que quando o apóstolo Paulo ele se depara com essa situação na igreja ali, aos irmãos filipenses, cheio de si, soberba, vanglória, e é muito semelhante ao contexto que nós vivemos. O apóstolo Paulo ele usa uma linguagem grega para dizer que assim, vocês não têm capacidade, vocês não têm no que se vangloriar. Irmãos, todo o nosso aprendizado, todo o nosso conhecimento teológico deve nos conduzir, sabe o quê? A humildade, porque tudo provém de Deus e isso é só lhe deu glória, é para Ele a glória. Nós vivemos em um contexto em que esta vanglória, essa soberba tem se infiltrado nas igrejas. Esse sentimento de superioridade tem causado problemas dentro da igreja. E não estou falando que nós temos um problema aqui, mas estou falando um problema geral. Geral evangélico no Brasil, a qual pessoas têm buscado a sua glória, têm feito a sua escada, aonde Deus não é glorificado. Irmãos, que nesta noite, dia 31 de outubro, a qual nós nos alegramos pela reforma protestante, que possamos rever os nossos conceitos como cristão. Se nós temos vivido somente na palavra, se nós temos guardado a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus, se nós somos aquele que Cristo é suficiente a nós, somente Cristo é suficiente.
Vivemos em um contexto que não tem que ser Cristo mais alguma coisa. Não, Cristo é suficiente. Precisamos olhar para o nosso coração e se de fato nós compreendemos o que é ser salvo pela graça. Porque muitos não têm compreendido a graça e têm vivido em uma licenciosidade e uma libertinagem, acreditando que a graça exclui a responsabilidade humana, e não. Nós somos responsáveis. Nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nós somos chamados a viver uma vida em santificação, a qual glorifica a Cristo. Nós precisamos rever os nossos conceitos, sabe por quê? Porque a fé ela tem sido banalizada, as pessoas, o meio cristão, não sabem o que é fé. Não sabem o que é fé. Muitos acreditam que fé é otimismo, positivismo, vai dar certo, irmão. Irmãos, nós precisamos voltar ao Evangelho. Nós precisamos entender o que é sólido é glória, ou seja, somente a Ele é glória. Se nós estamos aqui, é em torno do nome dEle, para a glória dEle. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para toda a reforma protestante, e hoje nós tratamos como um último ponto, sólido é glória, a glória somente a Deus, nós vemos que quando nós observamos somente a palavra, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, nós vemos que não existe espaço para o homem, ou seja, a obra do começo ao fim é de Deus. Eu gostaria de finalizar lendo um versículo com vocês. Versículo 13, de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Fala assim: porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É a graça purinha sobre a nossa vida. Que toda atitude boa, toda ação boa, toda obra boa, que possa ser direcionada para a glória de Deus, porque é Ele. É Ele que tem produzido em vós tanto querer como realizar. Somente a Ele a glória. E eu finalizo essa mensagem pedindo que você feche seus olhos. Eu gostaria de estar orando pela sua vida, pedindo que o Espírito Santo ilumine o seu coração, como iluminou o coração de homens que se tornaram grandes pregadores, ao qual levaram o Evangelho. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Pai, nós reafirmamos que a Tua palavra é suficiente, que a Tua palavra é atualizada. Nós reafirmamos nesta noite que é só o Senhor que é o mediador entre Deus e o homem, que só o Senhor é o caminho, que só o Senhor é a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Outros caminhos nos levarão ao inferno, mas o Senhor nos conduzirá ao Pai. Ó Deus, nessa noite nós reafirmamos que somos declarados justos mediante a fé no Teu Filho Jesus Cristo, que naquela cruz sofreu pelos nossos pecados e ali nós fomos declarados justos. Nesta noite nós reafirmamos, ó Deus, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé no Teu Filho Jesus. Fé que não vem de nós, para que nenhum homem se glorie, mas é dom do Senhor, e somos salvos pela graça para as boas obras. E reafirmamos, ó Deus, nessa noite, soli deo glória. A Deus somente a glória. Que possamos analisar no nosso coração e pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Em um coração obstinado pela vanglória, pela superioridade.
Obrigado, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Nós te glorificamos, Pai. De fato, quando nós olhamos nesses 5 pilares da Reforma Protestante, não teríamos capacidade nenhuma. Portanto, a glória é somente ao Senhor. Cabe a nós nos prostrar nessa noite e te adorar e falar: Senhor, me perdoa, porque muitas das vezes eu tenho trocado, tenho desvalorizado, tenho sido negligente. Mas que seja uma noite em que o nome de Cristo seja glorificado por meio do seu arrependimento, do seu posicionamento. Que seja uma noite em que os seus olhos sejam abertos e você enxergue a pecaminosidade do seu coração, das suas condutas. Que o Senhor transforme o seu coração, a sua vida. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é... Cante, igreja. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso e conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Amém.